Nos vídeos passados, nós discutimos com bastante cuidado a relação de satisfatibilidade. A relação, a estrutura A satisfaz a sentença φ. Vimos que, quando a sentença φ é uma sentença de uma linguagem formal, na qual não há a ocorrência de variáveis, ou seja, não há a ocorrência de pronomes, a relação pode ser definida de maneira muito simples e muito natural. O mesmo acontece quando nós tentamos definir a relação de satisfatibilidade para a combinação booleana de sentenças nas quais não ocorrem pronomes, não ocorrem variáveis. Deste modo, se temos uma sentença que é uma negação ou uma conjunção de duas sentenças sem variáveis, a relação é estabelecida de maneira muito simples e muito direta. Entretanto, se consideramos uma sentença na qual há a ocorrência de pronomes, há a ocorrência de variáveis, a definição da relação de satisfatibilidade impõe algumas dificuldades técnicas para a gente. Vimos que há duas maneiras de superarmos estas dificuldades técnicas. Uma das maneiras é através daquilo que chamamos de proposta tarskiana da relação de satisfatibilidade. A ideia é alterar a noção de L estrutura, introduzindo as valorações, introduzindo funções que a cada uma das variáveis atribui, associa, tem como imagem um elemento do domínio da estrutura. Com a introdução desta valoração, desta funçãozinha sigma, nós vimos que podemos definir de maneira muito natural que A satisfaz para todo xφ, C e somente C, para todo Azinho no domínio de A satisfaz φ com sigma xa, em que sigma xa é uma nova atribuição que discorda da atribuição inicial no máximo na interpretação da variável x, associando a ela o indivíduo A. Nós vemos que com esta nomenclatura, dá tudo certo, nós definimos a relação de satisfatibilidade, quer seja para sentenças com pronomes, quer seja para sentenças sem pronomes. Nós podemos também relembrar que nós vimos uma outra proposta, uma na qual nós não introduzíamos novas atribuições, mas sim que nós fazíamos uma expansão da linguagem. Esta proposta foi discutida no vídeo passado e foi apresentada como a proposta de Robinson para a definição da relação de satisfatibilidade. A grande sacada do Robinson era fazer uma expansão da linguagem, de tal modo que cada indivíduo no domínio da estrutura passasse a ter um nome apropriado na linguagem. E com isto, nós definimos que A satisfaz a sentença para todo xφ, C e somente C, para todo indivíduo Azinho no domínio da estrutura A satisfaz φ com o x sendo trocado pelo Cazinho. O que é o Cazinho? É o nome do indivíduo Azinho. De onde veio esse nome? De uma expansão da linguagem. Nós introduzimos um nome para cada um dos indivíduos do domínio da estrutura. Estas propostas, elas motivam o seguinte questionamento. Será que é não problemático, será que é lícito nós mexermos nas interpretações como fazemos com a proposta tarskiana ou então mexermos na linguagem como fazemos quando adotamos a proposta de Robinson? Bem, vamos discutir estas perguntas, mas já adianto. Não há uma resposta definitiva, fechada, pronta e acabada para estas perguntas. E desde já adianto também que, independentemente de você adotar a proposta tarskiana ou a proposta de Robinson, você tem que as duas são coextensivas, no seguinte sentido. Toda sentença que é satisfeita ou não satisfeita de acordo com a proposta de Robinson também será satisfeita ou não satisfeita, dependendo de qual é o caso, quando nós adotamos a abordagem tarskiana. Isto significa que, embora elas possam ter vantagens e desvantagens de acordo com a postura conceitual que você adote,
De uma perspectiva das sentenças que são satisfeitas, as duas têm exatamente a mesma extensão. Beleza? Vamos começar discutindo a questão do Robson, da década de 50 do século passado. Ela é uma proposta não problemática enquanto definição da relação de satisfatibilidade? Bem, uma resposta que nós podemos oferecer é não, ela não é lícita, ela é problemática, melhor dizendo. Qual é uma origem desse problema? Um aspecto que nós devemos esperar de toda e qualquer linguagem, seja ela formal ou natural, é que ela seja apreendida por nós, por humanos. Se nós falamos de uma linguagem, nós devemos ser capazes de aprender esta linguagem. Mas agora observe a proposta de Robson. Se nós tratarmos de algo que é muito natural dentro do discurso matemático, que são de estruturas não enumeráveis, por exemplo, uma estrutura de cardinalidade Aleph3, então a linguagem expandida para esta estrutura terá cardinalidade no mínimo Aleph3. Ora, como que nós podemos ter qualquer pretensão de apreender uma linguagem que tem uma coleção Aleph3 de símbolos de nomes? A resposta é: não dá para aprender tal linguagem. Então, de uma perspectiva de que linguagens devem ser apreendidas, a proposta de Robson nos força a modificar linguagens, enriquecendo ela com novos símbolos de constante, e isso pode ser problemático quando nós tratamos de estruturas não enumeráveis. Nós perdemos qualquer contato razoável com a linguagem que nós estamos trabalhando. Mas, por outro lado, existe uma resposta muito natural que nós podemos dar e que é afirmativa. É lícito, é não problemático nós trabalharmos com a proposta de Robson. Em que contexto esta resposta favorável é oferecida? No contexto da metateoria ZFC. Você pode olhar para toda a formulação da relação de satisfatibilidade e dizer: ora, relação de satisfatibilidade é uma relação entre uma estrutura e uma sentença. Mas uma estrutura é um conjunto, uma sentença tem uma morada, tem um habitat muito natural dentro da teoria de conjuntos. Nós podemos interpretar, nós podemos olhar para as sentenças de uma linguagem formal como sendo conjuntos. Deste modo, a relação de satisfatibilidade é uma relação entre conjuntos e conjuntos. Uma relação entre conjuntos e conjuntos é um conjunto. Então, a própria relação de satisfatibilidade é um conjunto da teoria de conjuntos FC e não há problema nenhum trabalhar com linguagens, ou seja, conjuntos de cardinalidade Aleph1, Aleph2, Aleph13 ou Aleph que eu queira. Então, não há problema nenhum, é lícito, está tudo jóia o que nós estamos fazendo. A proposta de Robson é perfeitamente aceitável. Então, a resposta positiva ou negativa à pergunta, como eu disse anteriormente, depende muito de quais são os comprometimentos e quais são os contextos que nós estamos dispostos a aceitar. Uma outra questão relativa à abordagem de Robson, e essa mais de caráter histórico, é a seguinte. Apareceu esta pergunta em vídeos passados, na seção de comentários, e é interessante, até de uma perspectiva histórica, a gente retomar, que é o seguinte: o que é exatamente esse símbolo CA que nós introduzimos? O que é esse Czinho? C índice A. Você diz, olha, para cada indivíduo Azinho eu estou colocando um novo símbolo C índice este Azinho. O que é isso? A resposta original do Robson ela é problemática e aqui, insisto, é só uma questão de contexto histórico. O Robson diria que o Cazinho é o próprio Azinho. Embora esta resposta do Robson possa parecer estranha, né, ao dizer que, olha, o símbolo de constante que está sendo introduzido é o próprio indivíduo que ela nomeia, ela está muito vinculada a um realismo platônico muito forte que era defendido pelo Robson na década de 50 do século passado. Um exemplo de tal posição realista pode ser vista na seguinte citação. Foi estabelecido desde o início que nós atribuímos igual grau de realidade às estruturas matemáticas
e as linguagens nas quais são descritas estas estruturas. De acordo com isso, podemos introduzir noções que são definidas parcialmente com referência a um sistema de axiomas e parcialmente com referência aos seus modelos. Abraham Robinson, 1950. Insisto, essa proposta do Robinson como colocada, que o símbolo de constante é o próprio indivíduo, ela é problemática. Vou apresentar o porquê e vou apresentar também como que a gente resolve esse problema de uma perspectiva técnica. É bem simples. Suponha que você tem um símbolo de constante C que está na linguagem e, obedecendo à proposta do Robinson, ele é o próprio indivíduo, ele também é um elemento do domínio da estrutura. Bem, nós precisamos interpretar esse símbolo, mas a noção de interpretação que nós temos, que é atribuir a cada símbolo da constante um indivíduo, não nos compromete a dizer que a interpretação do símbolo de constante é o próprio indivíduo. Nós podemos interpretar, através da funçãozinha de interpretação, como sendo qualquer Bzinho pertencente ao domínio de A, mesmo que esse Bzinho seja diferente do Czinho. Ok? Isso é só noção de interpretação. Mas, quando nós olhamos para a expansão de Robinson, a expansão exige que a interpretação do nome seja o indivíduo que tem aquele nome. E, deste modo, a interpretação do símbolo de constante na estrutura expandida deveria ser o próprio Czinho. Ora, essas duas linhas nos trazem problemas, porque toda a sacada da abordagem de Robinson é: vamos interpretar na estrutura original a partir da interpretação na expansão. Só que quando nós interpretamos Czinho na expansão, dá diferente da interpretação de Czinho na estrutura original, e assim nós teríamos problema em seguir estritamente a proposta de Robinson de que o símbolo introduzido é o próprio elemento. Como que nós podemos contornar esta dificuldade que inviabiliza a proposta apresentada no vídeo passado? Tem dois modos. Uma primeira solução é olhando novamente para a metateoria, olhando para a teoria de conjuntos. Nós olhamos e falamos, olha, o que é uma estrutura? Em ZFC, ela é nada mais, nada menos do que um conjunto. Ah, e esse indivíduo no domínio da estrutura? Ele também é um conjunto. Então nós precisamos dar um nome para esse indivíduo. Qual que é um modo muito natural de fazê-lo dentro da teoria de conjuntos, dentro do habitat natural de toda essa discussão? Você fala, olha, o nome do indivíduo vai ser um conjunto. Qual? Um par ordenado Azinho A. Com isto, o nome do indivíduo é um conjunto, porque é um símbolo da linguagem, a linguagem também está dentro da teoria de conjuntos FC, então é esse conjunto que não é o Azinho, não é a estrutura, mas está ligada de maneira muito natural tanto ao Azinho que ele nomeia, quanto à estrutura que tem um indivíduo que vai ser nomeado. Então é um par, o nome de um indivíduo é um par formado pelo indivíduo e a estrutura na qual esse indivíduo vive, esse indivíduo habita, esse indivíduo está no domínio da estrutura. Essa é uma solução tecnicamente bem simples e responde à pergunta o que é, afinal de contas, esse símbolo de constante. Esse símbolo de constante é esse conjunto aí. Para cada estrutura e para cada indivíduo, tem o par formado pelo indivíduo e pela estrutura e, portanto, tem o nome do indivíduo dentro da metateoria. Uma outra solução, em que nós olhamos menos para a metateoria e mais para as interpretações, é a seguinte: quando nós tivermos a situação que nós temos acima, de que C é tanto um indivíduo, um conjunto da linguagem, quanto um conjunto no domínio da estrutura, nós forçamos que a interpretação do símbolo seja o próprio Czinho. Nós olhamos menos, neste caso, para a metateoria e mais para a interpretação e também resolvemos o problema de que, olha, se é problemático o indivíduo ser o próprio símbolo da linguagem, porque podemos ter incompatibilidades de interpretação, forçamos a interpretação a ser bem comportada. Insisto, esse é só um comentário de cunho histórico-filosófico. Histórico,
porque está na proposta inicial do Robinson, filosófico, porque a compreensão da realidade matemática de uma perspectiva fortemente platônica pelo Robinson motivou, inclusive, a maneira como ele definir e trabalhar e nomear os elementos das estruturas com as quais ele estava lidando. Ótimo, vamos então agora considerar: é lícito tratar variáveis e símbolos de constantes de modo análogo? Uma resposta direta: sim, é lícito, é ok, é não problemático. Reside novamente na metateoria. Ora, o que são estas valorações? São funções que a cada variável atribui um indivíduo. O que são essas funções? São conjuntos da teoria ZFC. A interpretação Izinho, que nós olhávamos lá no vídeo passado, a interpretação sigma, o domínio da estrutura, a coleção de relações, é tudo conjunto. Como é tudo conjunto, está tudo harmônico, não tem problema nenhum. Tecnicamente tudo funciona. Tudo que nós temos, quando falamos da relação de satisfatibilidade, são conjuntos na teoria de conjuntos ZFC. Ah, mas eu não quero os ZFC, posso trabalhar em outras teorias de conjunto? Eventualmente pode, mas o ambiente canônico de tratarmos da teoria de modelos é a teoria de conjuntos ZFC. Uma resposta negativa pode ser fundada num artigo do Kit Fine, que ele discute o papel semântico de variáveis. Esse artigo ele é bastante influente, a referência completa está na descrição do vídeo, tem muita gente discutindo ainda esse artigo, discutindo se ele é correto, se ele é incorreto, se o argumento é válido, inválido. Eu vou apresentar aqui algo bem resumido, um esqueleto de um argumento para dizer: olha, não podemos tratar variáveis e nomes de maneira correlata, porque estas coisas desempenham um papel semântico distintos. O Fine começa com uma observação muito trivial. X e Y são variáveis, e o que variáveis fazem? Variáveis variam. Ora, as variáveis variam em quê? Duas variáveis, elas podem variar no mesmo domínio, ou elas podem variar em domínios distintos. Você pode ter, por exemplo, as variáveis x e y variando nos domínios dos números naturais. Você pode ter a variável x variando num domínio denso e a y variando num domínio não denso, por exemplo. Há muitas nuances que nós podemos considerar, há muitos domínios distintos que nós podemos considerar para as variáveis x e y. Dito isto, ele considera, olha, se nós estamos no mesmo domínio, então as variáveis x e y, elas devem desempenhar o mesmo papel semântico. E por que elas devem desempenhar o mesmo papel semântico? Porque elas são apenas variações notacionais. Quando nós escrevemos dentro de um domínio dos números naturais x maior que zero ou y maior que zero, ora, o papel do x e do y é apenas uma variação de letras escolhidas. É apenas uma variação não essencial. É apenas uma questão tipográfica. E a tipografia não pode ter um papel semântico relevante. Ok? Por outro lado, né, e como consequência disso, até quando nós estamos em domínios distintos, então as variáveis elas podem sim desempenhar papéis semânticos distintos. O que é o papel semântico? O Fine não entra muito em discussão, ele toma isso como dado, como aprendido quando nós temos os primeiros contatos com uma língua, mas ele defende que o papel semântico das variáveis ele é apenas um caso particular do papel semântico dos termos. Por quê? O papel gramatical desempenhado pela variável é um caso particular do papel gramatical desempenhado pelos termos. Agora, se você compra esta proposta do Fine, o valor semântico dos termos, dentro da proposta tarskiana, é dado pelas atribuições sigmas. E como você tem que o sigma de x é diferente do sigma de y, então o valor semântico de x é diferente do valor semântico de y, e, consequentemente, o papel semântico de x é diferente do papel semântico de y. Mas isso nos leva a uma antinomia. Por um lado, você tem que variáveis no mesmo domínio têm o mesmo papel semântico, e por outro lado, o domínio da função sigma é o mesmo,
Mas você tem que sigma de x diferente de sigma de y, implicando que o valor semântico, o papel semântico, melhor dizendo, de x, é diferente do papel semântico de y. Isso é problemático. Fine dirá que uma das razões desse problema é tratarmos variáveis e símbolos de constante do mesmo modo, através das atribuições. É claro que esse é um argumento muito esquemático. Recomendo a leitura do artigo do Fine, tem muita coisa bacana lá e tem muita discussão. Tem muita gente que vai dizer, olha, a antinomia não é corretamente formulada, porque você não pode falar de valor semântico de variável sem falar também de quantificações. A gente que vai defender, tem todo um debate muito interessante acerca desse ponto, né, acerca do papel semântico das variáveis, mas para a gente, o que conta aqui é que, olha, nós podemos olhar para o argumento do Fine como sendo algo que desabona de uma perspectiva conceitual a proposta técnica que nós formulamos nos vídeos passados através da interpretação de variáveis por atribuições, funções de atribuição. Ok? Um outro modo de respondermos negativamente a questão se é lícito ou não tratarmos as variáveis de maneira análoga à maneira como nós tratamos os símbolos de constante, é dada por uma leitura do Quine. O Quine diz, olha, nem sequer precisamos de variáveis. Se nós não precisamos de variáveis, então é claro que não deve ser ok tratar variáveis, que é algo completamente supérfluo, do mesmo modo que nós tratamos os nomes, que são algo intrínseco e essencial à linguagem. Mas aí você se pergunta, como assim variáveis são totalmente descartáveis, variáveis não são necessárias à linguagem? O Quine vai dizer que as variáveis, ela é só um jeito esperto da gente dizer algo acerca da quantificação cruzada, ou melhor dizendo, da referência cruzada de quantificações. Se nós reescrevermos as fórmulas e as sentenças de uma maneira um pouquinho mais espalhafatosa, nós nem sequer precisamos tratar de variáveis. Quer ver o que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que o Quine quer dizer com isso? Considere esse exemplo. Vamos pegar essa sentença. Para todo x, aí temos um predicado unário n. Se n x, então, para todo y, se n y, então, x menor que y, ou x igual a y, ou y menor que x. Esta sentença está basicamente expressando a tricotomia de números, né? Para todo número x, para todo número y, ou o número x é menor que o y, ou o y é menor que o x, ou eles são iguais. Falar, mas como que nós podemos abdicar de variáveis para escrever uma sentença como essa? O que o Quine nos diz é, nós só precisamos olhar para as quantificações cruzadas. Nós podemos abdicar das variáveis e escrever simplesmente o quantificador para todo. Nós temos um símbolo de predicado unário. Esse predicado ele exige um argumento. Então, para uma outra quantificação universal, o n, e aí nós temos ali agora predicados binários. A igualdade binária, relação menor binária. Nós temos exatamente o que nós temos em cima e embaixo, sem ambiguidades, se nós deixarmos claro quais são as quantificações cruzadas. Esse primeiro quantificador, ele diz respeito aos argumentos que estão ligados através deste arco vermelho, enquanto que o segundo quantificador diz respeito aos argumentos que estão ligados através do arco verde indicado abaixo. Então, o que nós temos escrito abaixo é exatamente a mesma coisa que nós temos escrito acima, só que de uma maneira mais espalhafatosa, ocupando mais espaço, com uma tipografia que exige muito mais de uma representação visual do que em cima. Então, variáveis podem ser eliminadas, pelo menos em princípio, ninguém vai defender que você realmente comece a escrever assim, mas você não precisa, na prática, abdicar das variáveis, mas em princípio as variáveis são supérfluas. Em princípio, as variáveis podem ser eliminadas em favor da indicação da quantificação
cruzada. Beleza? Então, olha, se nós podemos abdicar das variáveis e não podemos abdicar dos nomes, então é claro que não deve ser ok nós tratarmos nomes do mesmo modo como nós tratamos as variáveis quando nós definimos a relação de satisfatibilidade de acordo com a proposta tarskiana. Ok? Então, dito isto, insisto, esse vídeo é para a gente mostrar, para a gente elucidar que, olha, embora sejam coextensivas as duas propostas, elas trazem uma série de complicações e trazem uma série de discussões que podemos fazer com relação ao conteúdo conceitual destas contrapartes técnicas. Nós podemos responder positivamente ou negativamente, tanto a pergunta relativa a Robson, com a expansão da linguagem, quanto a pergunta relativa à proposta tarskiana, em que nós estendemos a interpretação com as valorações sigmas. Ok? No próximo vídeo, apresentaremos uma terceira proposta que tenta minimizar esses problemas conceituais que podem ser apontados tanto na proposta tarskiana quanto na proposta de Robson. Uma vez apresentada esta terceira abordagem técnica, aí nós leremos com todo o cuidado, com todo o detalhe, a proposta do Tarski, o artigo original do Tarski, e iremos contextualizar o artigo do Tarski dentro de todo o tecnicismo que nós desenvolvemos nesses 7 primeiros vídeos desta série. Beleza? A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Qualquer dúvida, incompreensão, qualquer parte que não tenha ficado muito clara, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. Um forte abraço, até a próxima e